Bora lá, tropa. Mais um vídeo aí pro canal. Vou tentar manter a constância aí, tentar pelo menos postar uns 2 vídeos por semana. Com os últimos acontecimentos aí do Corinthians, possibilidade de rebaixamento, etc. Essa loucura eu acabei postando um pouco mais. Mas vou tentar manter essa média. E, pô, agora vamos lá, ó, site oficial do Coringão. Faz um tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo, mas eu confesso que com o receio do rebaixamento, com algumas coisas que poderiam vir a acontecer, eu deixei para gravar depois. Eu acho que agora falta o Cruzeiro jogar na rodada, né? A 36ª rodada, mas os resultados foram ótimos para o Corinthians e eu acho que o campeonato se encaminha aí para as suas definições de forma inclusive antecipada. Então eu prevejo aí, tá mais do que claro que o Palmeiras vai ser campeão e com uma vitória do São Paulo, que eu achava improvável, se define que o São Paulo matematicamente está livre do rebaixamento e o Corinthians ainda precisa de um ponto matematicamente, mas nós sabemos que o Corinthians está livre do rebaixamento. Agora pensar na próxima temporada, tentar encerrar bem e tentar uma vaga na Sula, porque a Sula é a Série B da América? Pode ser que sim, mas é importante. É importante você ter mais um jogo, um campeonato que o Corinthians nunca ganhou, uma oportunidade de renda, uma oportunidade de receita também, de mais jogos na temporada, envolve muitas outras questões, até mesmo uma vaga direta para a Libertadores 2025. E vamos lá, jogador por jogador. Cara, Carlos Miguel. O que dizer do Carlos Miguel? Carlos Miguel acho que é um cara que está bem preparado aí para subir em um futuro bem próximo à titularidade do Corinthians. Eu confesso para você que em alguns momentos eu imaginei que ele pudesse fazer algumas defesas que o Cássio não conseguiu. Eu não sei se o Cássio me passa mais a mesma segurança que já passou outrora. Em outros momentos eu não sei se o Cássio me passa essa mesma confiança de outros momentos, sinceramente. O Carlos ele é um cara novo, eu acho que ele está determinado a ficar no Corinthians, porque ele recebeu algumas propostas, ele é um cara que tem um puta de um potencial, então não precisa nem falar muito, o cara tem que ficar muito no Corinthians, eu acho que ano que vem ele merece ter algumas oportunidades, eu ainda acho que o Cássio não tem que sair, por conta de que ele é um cara decisivo em jogos específicos, mas eu acho que já dá para começar a mesclar, não sei o que vocês acham, mas acho que é o momento aí de começar a mesclar, de começar a dar uma rodagem para o Carlos Miguel, né? Então, já falei junto com o Cássio, o Matheus Donelli, ele praticamente completa treino, não joga, às vezes que jogou demonstrou ser bem, mais ou menos, bem fraco, mas é terceiro goleiro, não joga nunca, tá lá, beleza, deve ganhar pouco, menos de 100 conto por mês, e é isso. Aqui começa a brincadeira. Lucas Veríssimo tem que ficar, não tem jeito, tem que ficar. O Corinthians cansou de pagar salário caro para jogadores horríveis, para jogadores inclusive que estavam emprestados durante grande parte do tempo de contrato que o Corinthians inclusive pagava para esses jogadores. E não tem jeito, o Corinthians tem que arrumar o dinheiro, tem que tentar negociar, tem que ficar com o Lucas Veríssimo. Ele é um cara que passa uma segurança enorme, além de ser um primeiro zagueiro, né? Eu costumo falar para os meus amigos que o Brasil carece de um primeiro zagueiro, né? De um cara que tem a característica de primeiro zagueiro. E quando eu falo isso, não é porque eu estou pedindo o Lucas Veríssimo na seleção. Não, calma, não é. Mas simplesmente porque tem a característica de primeiro zagueiro. O primeiro zagueiro é aquele que faz o seu companheiro melhorar. Hoje eu acho que, por exemplo, na seleção nós temos 2 segundos zagueiros. E não, isso não está ligado à experiência e idade, mas sim característica. O Gabriel Magalhães e o Marquinhos são companheiros de zaga. Eles não são os principais zagueiros de uma zaga. E se em algum momento foram, está errado, porque eles não têm capacidade para tal, para comandar. Entendeu? São zagueiros que recebem comandos de caras como o Lucas Veríssimo. Por exemplo, eu acho que ele melhora o companheiro. O Gil melhorou com ele. O Gil fez bons jogos, não acho que é por conta do Gil, mas sim pelo companheiro de zaga. Então, o cara ele tem que ficar. Eu imagino que, pensando numa construção do time, vamos tentar fazer uma construção.
de um time, nós temos um goleiro e nós temos um primeiro zagueiro, certo? E sobre o Bruno Mendes para mim não vale o que ele pede, ele acha que vale uma coisa que ele não vale, não tem jeito. Eu acho que ele é um quebra-galho pela lateral, os melhores jogos dele foi como lateral, e ele não é lateral de ofício. Isso mostra que eu acho que ele está um pouco enganado, talvez o empresário dele contou para ele que ele seria a puta de uma revelação sul-americana, algo que ele não é. Desta forma, eu acho que ele poderia ficar, eu acho que ele é um cara útil, porque ele traz essa versatilidade, eu acho que ele pode até, em alguns momentos ali, no desespero, no abafa, jogar também como um primeiro volante para segurar algum determinado jogo, eu acho que ele fecha bem o lado direito, mas não me passa uma segurança como zagueiro. Pode ser que evolua, ele é um cara novo, mas até agora ele não passou essa segurança. Eu acho que ele é um cara estabanado, ele não guarda muito bem a posição. Em diversos momentos, quando o Corinthians está sendo atacado por um jogador, esse jogador recua a jogada, ele sai da posição dele, ele vai caçar até a área adversária, se necessário, e acaba deixando vazio. Ele tem pontos a evoluir. O problema é a grana. Se for para pagar 800 pau pelo Bruno Mendes, não vale. Agora, se ele aceitar uma renovação para ganhar o normal, o que ele vale, pode ficar, com certeza, vai ser útil. De repente, briga até por uma vaga de titular se ele evoluir nesses pontos. O Caetano se mostrou ser seguro, se mostrou ser um zagueiro ok. Não é um zagueiro Murilo da vida. Ele é um zagueiro ok, eu acho que é um bom reserva. Dá pra ver que quando ele entra sempre seguro, ele erra em alguns momentos, porque realmente ele não é dos melhores zagueiros, mas dá pra manter. E o Gil é aquilo. Gil, parabéns, muito obrigado. Você está tendo a oportunidade de encerrar ok a sua carreira no Corinthians. Por que eu digo isso? Porque em outro momento talvez ele encerraria meio manchado. Eu acho que o Gil foi importante nessa luta contra a queda, ele fez bons jogos, mas eu acho que os bons jogos dele veio muito em virtude do companheiro Lucas Veríssimo. Então eu imagino que o Lucas jogando com um zagueiro mais jovem e talvez melhor, seria o melhor cenário, né? Então, eu acho que o Gil tem que sair mesmo, não renovaria com o Gil. Eu parto do ponto na construção do time que o Corinthians tem um bom goleiro, tem um ótimo goleiro, tem um ótimo zagueiro e tem dois ótimos reservas, entendeu? Dois reservas, talvez até o terceiro com a chegada do Raul Gustavo, e precisa contratar um segundo zagueiro para chegar e ser titular. Um Lucas Alter da vida. Um Lucas Alter da vida do Goiás daria para buscar. É um cara que fez um bom primeiro. Que não tudo bem, será que ele vai ser titular? Não sei, mas incomoda talvez. É mais uma opção. Eu acho que é por esse caminho. Tá? De zagueiros encerramos. Laterais, o tio Chico vai encerrar a carreira, então não precisa entrar na discussão. O Fagner eu manteria. Mas o Fagner você manteria? Manteria. Porque é uma posição carente. Se você tem grana para investir, ó, traga um time que tem grana. O próprio Flamengo. O Flamengo, quem é o lateral do Flamengo é o Wesley e o Mateuzinho. Quando joga o Mateuzinho, a torcida pede Wesley. Quando joga o Wesley, a torcida pede Mateuzinho. Então, mas é uma posição carente do mercado. Não tem um lateral direito para você buscar. O Fagner, ele já está aí, ele tem contrato, não tem por que desfazer dele. Eu acho que ele, com um time melhor, com um time ajustado, com um técnico de verdade, ele tende a fazer partidas ok. E eu não vejo algum jogador que o Corinthians consiga contratar que faria assim absurdamente mais do que o Fagner. Tem a questão do salário? Tem, mas eu acho que ele pode ainda fazer um bom ano. Ano que vem eu manteria o Fagner, contrataria um lateral direito reserva, para quem sabe incomodar, para quem sabe brigar. A reserva faz parte, você tem que ter um reserva para fazer com que o seu jogador principal evolua e vice-versa, né? Normal você ir para o banco, todo grande jogador já foi para o banco algum dia, não tem jeito. O Bidu, que dizer do Bidu? O cara que ele tem o drible, né? O cara ele é habilidoso, você vê ele pegar na bola, ele olha tal, ele tem a pisada.
Ele ele parece que é habilidoso, que ele sabe o que faz com a bola ali em tese, mas ele não sabe jogar futebol, ele não sabe jogar o esporte, pô. Ele é um pouco burro jogando. Eu acho que ele é novo e eu acho que ele é um bom reserva. Bom reserva. Reserva, tá? Talvez o Corinthians tem condição de, tendo em vista outras posições mais carentes, assim, não mais carentes do que as laterais, mas tendo em vista a quantidade de contratações que o Corinthians vai ter, tendo em vista que vai precisar trazer sim um lateral esquerdo titular, eu acho que a vaga de um reserva na lateral esquerda está suprida e eu manteria o Bidu. Não deve ter um salário alto. Eu acho que em determinados jogos ele fez bons jogos. O problema é que ele era um cara para dividir a titularidade. Ele não tem que ser esse cara, ele tem que ser um cara para jogar quando o titular está suspenso. Entendeu? E então esse é o ponto. O Rafael Ramos, para mim, ele completa treino, ele simplesmente figura no Corinthians, ele só sai na foto e ele serve de barreira no treino para os caras cobrarem falta. E nem para isso, porque ele é um cara baixo e o Corinthians não faz o gol de falta faz muito tempo. Então eu recuso a falar desse jogador. Ele talvez faltou oportunidade. Cara, não sei, ele deve treinar muito mal e tchau. Eu não gostaria de vê-lo no Corinthians mais. Aqui nós temos meias, alguns meias bocas, né? Mas meias. Cara, Matheus Araújo da base pode ficar, tende a evoluir. Eu vejo que ele tem qualidade, eu acho que talvez ele falta um pouco de vida no corpo dele, um pouco de ânimo. Não sei se ele treina bem, porque ele nunca encheu os olhos dos treinadores. Quando ele joga, eu vejo que ele tem qualidade, talvez falta evoluir. E eu acho que ano que vem ele teria mais oportunidades, pode ser um paulista. Eu vou deixar o Rojas para falar depois. O Cantilho, tchau, não tem condições. Ele é o jogador mais estranho que eu já vi no mundo. Ele é estranho, ele é horroroso. Tem jogadores piores do que ele, mas ele é estranho, um jogador estranho. Fausto Vera, escutem o que eu estou dizendo. Esse cara ainda vai jogar bola no Corinthians. Eu acho ele bom jogador. Parece que tem os problemas aí pessoais, psicológicos, enfim. Cara, meu amigo, procura um psicólogo e você tem capacidade. Você já mostrou ter capacidade. Passamos por um ano conturbado com 4, 5, sei lá, 1 milhão de treinadores e não favoreceu o seu futebol, como não favoreceu de todos. Você está nesse meio de jogadores que já mostraram que tem bola e está um pouco queimado. Eu acho que talvez a falta de gol, que você não conseguiu fazer o gol ainda, reseta, esquece o tanto de jogos que você tem, recomeça 2024 pensando aí e mostrando que você tem bola para jogar, tá? E precisa entender, vai jogar de primeiro, vai jogar de segundo, eu acho que ele é mais primeiro volante, então, enfim. Cara, o Maicon me agrada, eu real gosto, saiu aqui, eu real gosto do Maicon, eu acho ele bom jogador, eu acho que, assim como a maioria dos jogadores hoje desse elenco, tem um psicológico de frango, eu acho que ele não aguenta o psicológico, o cara sai chorando dos jogos. Enfim, eu acho que precisa ter um pouco mais de cabeça para jogar no Corinthians, para jogar em um time grande. É um cara que já foi campeão aqui, já foi importante. Esse ano, em alguns momentos, foi importante. Foi muito prejudicado pela situação, por esquemas, pela falta de esquema, por que não? E, enfim, eu manteria o Maicon, tem que ver a questão contratual. Se for para pagar muito, não manteria. Mas se tiver que pagar uma bala para ele ficar, não manteria. Agora, se for para renovar, conseguir um empréstimo, mesmo salário, dá para ficar ok, legal. Cara, Juliano tem encerrado muito bem, né? Eu acho que eu vou falar já do Juliano e do Renato. Eu acho que ambos podem ficar. Eu renovaria, tentaria baixar um pouco o salário. Não sei se eles receberão propostas para ganhar o que eles ganham. O que pega no caso dos dois é realmente o salário. Eu acho que ambos não, eu acho que precisa de um cara com virilidade, né? Eu acho que um cara com saúde para ser titular. É, e eles não serem os responsáveis 100% para jogar todos os jogos.
Eu acho que esse desafogo vai trazer de volta o futebol deles e trazer de volta. Os caras já estão no fim da vida, mas assim, eu acho que ainda dá para ser mais, dá para fazer mais um ano. Tem que ver a questão de salário. Se for para pagar bala, não acho que vale a pena. Entre os dois hoje, com muita dor no coração, se fosse para ficar só com um, eu ficaria com o Juliano. Absurdo, né? Por causa do final do ano. Talvez 4 meses atrás seria um absurdo falar isso. Maior ainda. Mas o Renato ele não está tão bem, só que ele também faz tempo que ele não se machuca, isso já é um ponto. Quem sabe com um time mais organizado, com reforços, ele pode render, como já mostrou em algum momento que rendeu realmente em situações que o Corinthians tinha o Guedes, enfim. Cara, esse aqui eu me recuso a falar. Um jogador horroroso, não tem capacidade de jogar no Corinthians. Se ele tiver contratando, ele provavelmente tem empresta para algum time, pelo amor de Deus. Esse é um outro mentiroso da bola, meu Deus do céu, horrível. Tá, Paulinho tá machucado, vai ter que renovar, não tem jeito, quem sabe aí que pega, né? Aí nós falamos de renovação e eu já tô pedindo para ficar com o Renato Augusto, com o Juliano e o Paulinho vai ficar também, pô. Aí é sacanagem, não tem jeito. Mas assim, o Paulinho vai ficar de qualquer jeito. Enfim, vai lá, vai ficar. Não tenho o que falar muito. Ele vai ficar porque é obrigado. O Rojas, ele tem qualidade, cara. Não é possível que vocês não percebam. Ele é um cara que ele tem qualidade. Ele está muito mal. Parece que ele entra meio desconexo. Parece que ele não conhece o que é Corinthians. Parece que ele sente um pouco o futebol brasileiro. Eu que não acredito muito nessa de adaptação, sinceramente, eu acho que o cara que é bom ele chega e joga, mas fato que ele sentiu um pouco o futebol brasileiro, ele sentiu um pouco que é Corinthians, ele entra sempre meio perdido, mas eu ainda lembro daquela estreia dele, aquele primeiro jogo, cara, ele mostrou muita qualidade, eu acho que falta encontrar um pouco o espaço dele em um esquema, entender que ele não talvez seja um ponta muito aberto, mas que ele seja talvez ele um meia direita, enfim, eu acho que ele tende com uma pré-temporada. Eu na verdade assim, eu estou num nível que eu não acho muito, mas eu imagino que ele precisa de uma pré-temporada e nós precisamos avaliá-lo apenas ano que vem. Dito isso, nós precisamos de um meia. E eu traria o Cauli do Bahia. O Corinthians pelo menos tentar fazer uma proposta pro cara. Tem que trazer. Tem que tentar trazer o Cauli. E é isso. Rojas. Descansa aí, não entra mais, não precisa entrar mais em nenhum jogo, descansa, tenta fazer uma pré-temporada para ano que vem você tentar jogar alguma bola. Eu acho que essa questão de dar 10 pro cara, tal, traz um peso desnecessário, enfim. Eu acho que de forma rasa é isso. Juan sai, Rony sai, Paulinho vai ficar, o Cantilho sai, e acho que daqui que eu tenho certeza mesmo absoluta que tem que sair seriam esses três. E uma renovação por um ano no máximo. E aquilo, cara, falando assim, de verdade, sobre o Renato, sobre o Juliano, cara, o Corinthians vai buscar aqui no mercado. Entendeu? É isso que eu tô falando. Vai buscar aqui no mercado. Tem culhão, tem dinheiro pra ir trazer três meia bom hoje? E quem? Se você tem dinheiro, quem traria hoje, entendeu? Então é um pouco por esse lado. Ah, tem que ter criatividade. Cara, sim, eu traria, ó. Eu falaria aqui pelo menos dois. O Rolaser, do Estudiantes, e o Cauli. Mas, cara, tem dinheiro? Vai conseguir trazer? Eu duvido. Então, às vezes é melhor você manter, tentar reforçar outros pontos, ter uma organização melhor com um técnico de verdade, né? Já estamos falando de 3 saídas aqui no meio para serem repostas. Talvez não seja o maior dos problemas eles ficarem, minha opinião. Enfim, eu acho que essa é a minha opinião. Que aí é sacanagem, né? Olha só o vasto ataque do Corinthians, né? Vamos lá. Cara, Mosquito renovou agora, não tenho muito o que falar, né? Eu acho que ele não acerta um drible.
Eu acho que faz pelo menos uns. Desde o segundo jogo que ele reestreou agora. O Giovanni da base ele é muito fraco. Obrigado pelo gol contra o Vasco. Você me trouxe alívio e paz. Você me trouxe refrigério, Giovanni, mas você é fraco. Não tem capacidade de jogar no Corinthians. Empresta ele, quem sabe aí o Corinthians consegue uma boa venda. Ou enfim, talvez ele evolua e se torne aquele jogador que nós duvidamos que ele pode ser. O Romero não tem jeito, né? Vai ficar, é assim, ele tem contrato ainda, né? Tem 2 anos de contrato, não precisa falar sobre renovação agora. Eu acho que ele é dos atacantes do Corinthians, ele é o mais ele é o único inteligente, porque os outros talvez tenham mais qualidade que ele, mas são burros, entendeu? O Romero, ele dentro da área, ele pelo menos minimamente sabe jogar futebol, ele sabe onde é se posicionar, ele sabe ultrapassar, mas assim, fora um pouco da área, ele tem um pouco de deficiência técnica. Talvez eu acho que o problema dele seja querer sempre se provar. A impressão que eu tenho é que o Romero está sempre querendo mostrar que ele não é ruim como as pessoas falam, e nesse querer provar, ele tenta coisas que são difíceis de se fazer e ele não consegue executar muitas vezes algum drible, alguma passada assim de zagueiro. Então eu acho que ele tá recuperando esse sentimento de Corinthians de, cara, eu vou dar vida e vou fazer acontecer. E, cara, o cara é campeão aqui, o cara tá salvando a gente do rebaixamento. Então, não tem muito o que falar. Não tem jeito. E aqui é ele, né? É ele. O nosso 9. Cara, eu vou ser sincero que, assim, perante os meus amigos, eu defendo um pouco o Yuri Alberto. Eu gosto do Yuri Alberto. Eu acho. Eu gostava desde a época do Inter, que o Palmeiras tentou contratá-lo. Eu falo, cara, se o Palmeiras contratar esse cara vai dar muito certo. Ele é um cara versátil, ele é ambidestro, ele bate com a direita, bate com a esquerda. Cara, ele é rápido, eu acho que ele você vê. Cara, enfim, tudo que eu falar sobre ele seria sobre o ano passado, cara. Porque ele realmente mostrou ser isso que eu estou dizendo. Em alguns relances, talvez ó, contra o Fluminense, eu lembro uma baita partida que ele fez, apesar dele ter perdido aquele gol absurdo. Ele é um cara que tem 22 anos. Quer ver? Se pá, ele tem. Ó, ele é 2 anos mais velho que o Giovanni, pô, que subiu da base agora. Então ele é um cara que, assim, ele tem deficiências a serem evoluídas, mas ele tem qualidades que existem e podem aparecer. Que nós já vimos, inclusive. Ele é novo, ele tem contrato. O Corinthians não pagou barato nele, muito pelo contrário. Então eu não acho que é um cara para se queimar na segunda temporada dele. Ele não tem 2 anos de clube. Ele chegou no meio da temporada passada, no meio para o final. E agora ele tem 1 ano e meio de Corinthians. O Corinthians é especialista em queimar jogadores que posteriormente se dão bem em outros clubes. E eu acho que o Corinthians precisa contratar um reserva pro Yuri Alberto. Ou um titular, que, na opinião de alguns aí, tudo bem, tanto faz. Precisa contratar um outro atacante. Porque não dá pro Felipe Augusto, que nem está aqui, me recuso a falar desse jogador também, ser o cara ao substituto imediato, ser o cara para tentar ganhar a vaga. Cara, repito, eu falei isso para algumas pessoas. Wagner Love em 2015, a torcida massacrava. Ele pisava na bola, ele tropeçava na bola, ele errava gol. E aí nós tínhamos lá o Luciano, dos Tricas, que entrou. Ele fez alguns gols importantes ali no primeiro turno, mas o principal que ele fez pelo Corinthians foi ele assumiu ali, o Corinthians foi ganhando alguns resultados, o Wagner Love foi sendo esquecido. Posteriormente, no segundo turno, ele fez um baita primeiro turno. Então, não dá para você não ter um reserva e o seu jogador está em péssima fase, não só técnica como psicológica, e você ficar colocando o cara aos 90 e mais um jogo sem fazer gol e coloca mais 90 e mais 90 e mais 90 e o cara não tá mal. Isso afeta demais, então faz parte. Todo grande jogador já ficou um pouco no banco, todo grande jogador já esteve em uma fase, só que pela falta de planejamento e ter um planejamento
de porco o Corinthians, todos os jogadores estão sendo prejudicados. Nós não temos um para falar que fez uma puta temporada. Talvez você vai falar do Veríssimo. O Veríssimo entrou agora, não entra, não conta. Por quê? O Corinthians não teve planejamento. O Corinthians foi entregue na mão de estagiários para comandar e de dinossauros, que é o caso do Lucha. Então, todo julgamento tem que ser tomado cuidado, né? Porque depois é capaz a gente encontra um Everton Ribeiro da vida que nós chutamos. Então, eu acho que assim, o maior erro de todos é da diretoria, de não ter um planejamento, de não ter um técnico para que possa realmente montar um esquema para um jogador específico. Cara, o Yuri já mostrou qualidade. Esse é o ponto. Ele já mostrou qualidade. E nós conseguimos perceber que em alguns momentos é ansiedade. Cara, aquele gol absurdo que ele chutou na lua, não é porque é ruim, né? Porque onde ele chutou, um cara ruim não consegue chutar, cara. Então, é tão absurdo, tá ligado? Que foi simplesmente erro de posicionamento, ansiedade. O cara não percebeu que tava sozinho, fez aquela merda bizonha. Que qualquer um minimamente acertaria o gol. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o Corinthians precisa contratar. Não é possível. Pô, eu preciso abrir o site do Corinthians e precisa ter 2 fileiras de atacante. A gente não tem atacante, cara. Não tem atacante. Tem alguns meios aqui que fazem o papel de atacante, fazem. Talvez o Rojas, enfim, meu Deus, horrível. Então o plantel do Corinthians está horroroso. Você precisa tirar algumas saídas, como o Gil, que ganha bem, Fábio Santos, que ganha bem. Você reforça pontualmente. Cara, não precisa contratar de baseada para ficar cara aí para ser emprestado depois. Né? Igual eu falei, vai sentir no meio da temporada. Começa, claro, de cara, você precisa de um lateral direito reserva. Mas antes de trazer uma merda, na base talvez, quem saiba, tem alguém que seja mais barato do que você fazer um contrato com um cara lá, como o Hugo, que chegou do Goiás, a gente não sabe se o cara é bom, cara. Aí chega com um contrato, tem que cumprir, daqui a pouco é emprestado e o Corinthians pagando. Então, diretoria nova, vamos tentar ter pensamentos novos e saber minimamente montar um elenco e ter planejamento. Porque o maior dos prejudicados são os próprios jogadores e quem fica puto com eles somos nós. E numa dessas a gente acaba tacando pedra em jogadores que provavelmente têm qualidade, como alguns aí que nós já vimos na história do Corinthians. E eu encerro aqui essa minha análise e até o próximo vídeo. Vai Corinthians 2024. Estaremos de volta. Não tem jeito. Esqueça tudo. Bora. Até a próxima.